minha abordagem é sempre do acolhimento, porque eu sou professor, mas eu sou uma pessoa muito raivosa. Eu tenho muita raiva. Eu tenho muito ódio genuíno de ficar nessa posição de saber que o meu erro é muito mais pesado do que o erro de outra pessoa. Agora eu não tenho uma turma de 30 colegas, mas eu tenho uns 400 mil seguidores aí me escutando. Tá entendendo? Então, meu processo criativo é falar aquilo que eu penso de maneira responsável e ética e de maneira útil, de maneira acessível, de maneira clara e de maneira que gere material transformador para as outras pessoas. Bem-vindo ao Ref de Cria. Esse é o nosso segundo episódio e eu tô muito feliz de ter você aqui. Me chamo Leonardo Almeida, mas pode me chamar de Léo ou Leozinho. Sou publicitário, diretor de arte e designer e tô nessa empreitada para trocar ideia com minhas referências, pessoas que me inspiram. Aqui o papo é sobre corre, vivência e referência. E hoje vou trocar ideia com o Max Bertuani, que é professor e um real influencer, pois mostra seu corre sem filtros ou romantização. E nesse corre me vi e tive ele como referência de inteligência, posicionamento, visão e sangue nos olhos. Eu tenho muita admiração pelo corre dele e hoje o papo tá foda. Vem com a gente. Cara, bem-vindo ao Rap de Cria. Tô muito feliz com a sua participação. Eu queria dizer que eu te admiro pra caralho, curto muito seu conteúdo. Quando eu conheci seu corre, velho, eu logo me identifiquei. Falei, porra, correria igual eu. É um cara que a gente já gera identificação na hora, assim, a gente que vem da onde a gente veio. E é muito inspirador te ver no seu corre, no seu dia a dia, e queria muito te agradecer por estar participando disso, muito importante para mim. Vamos embora, tenho muito Que, para te perguntar e conhecer de você. que isso, eu fico muito, é muito gratificante, velho, saber que, tipo assim, o meu corre alcançou uma rapaziada, tipo, tu, tá entendendo? Uma pessoa que tem obra de arte estampada aqui na minha casa, tá entendendo? Que se identifica, tipo assim, porque eu vejo o seu corre e também falo, caramba, que corre foda, que tipo de trabalho da hora, a forma que você tá projetando a sua mente, sua criatividade, tudo que você tem para representar aí pra rapaziada é algo que inspira demais, tá entendendo? Então, quando eu vejo você falar isso pra mim, eu falo, pô, poderia estar falando isso pra você também, tá ligado? E essa até é essa, entendeu? Oh, mano, eu fico muito feliz. Eu acho que o corre do Ref de Cria é muito isso mesmo, de, tipo, levar boas referências para a galera, trocar ideias sobre referência, falar sobre nossos processos, nosso corre, gerar identificação, inspiração. E nada melhor do que ter você aqui. E, primeiro de tudo, cara, eu queria muito entender como foi sua infância, como que começou assim sua vida, sua formação como pessoa, porque eu acho que muito do que a gente é hoje parte da nossa infância. Sim, sim. Caramba, falar de infância é uma coisa que eu fico pensando muito, às vezes. Eu tava falando ontem com um aluno meu que eu não sou uma pessoa muito nostálgica e que eu não consigo sentir saudade da infância, porque eu sou uma pessoa que fica com muita. Minha mente sempre busca conforto no presente ou no futuro. Mas a minha infância foi uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando, eu tive muita sorte de ter muita coisa. Eu tive uma família que me amava, mesmo na simplicidade, porque o corre da minha família é algo assim que é complicado. Minha família é uma família de pessoas muito guerreiras, que até hoje estão aí guerreando para conseguir as paradas deles. Eu sou mais um do Souza ou dos Bertuanes que está tentando conseguir isso tudo. Então eu fui criado como um garoto até então, até os 7 anos, como filho único. Eu era o príncipe, eu fui o primeiro neto, eu fui o primeiro filho da família dos Bertuanes. Eu sou o primo mais velho de, sei lá, 9 primos, eu acho. Então, assim, eu fui uma pessoa muito amada, eu fui uma pessoa muito desejada, eu fui um filho muito esperado, um neto muito querido, um sobrinho muito amado pela minha família. E em Birité, que é onde eu cresci, eu aprendi que muito cedo que aquela ali era a minha base, né? Hoje eu tô morando aqui mais perto, tô em BH aqui, e apesar de não ser uma pessoa muito nostálgica, minha mente sempre fica de onde eu venho. Porque eu levo muito ao pé da letra tudo que eu escuto, principalmente relacionado à música. Tipo, quando você chegar lá, o que você tem vai voltar para de onde você veio. Então, tipo assim, eu tô aqui em BH pensando na minha infância pelo Max de 10, 15, 20 anos atrás, porque eu tô com 24 anos agora, e também pela minha família.
Então eu sempre fui muito quieto, muito calado, muito tímido. Eu era tímido do nível de que se eu tivesse que abrir a câmera, eu não abria, eu chorava, eu fugia, eu escondia, porque eu não gostava de foto, não gostava de vídeo. Tanto que eu não tenho muitas fotos da minha infância, nem da minha adolescência. Eu não tenho foto da minha adolescência, pra você ter noção, tá entendendo? Boto fé. E essa timidez era um traço da sua personalidade? Como que era isso? Cara, eu acho que não, a minha timidez não é algo inerente a mim, porque existe um Max além da timidez, mas ela tinha um espaço muito grande na minha vida. E eu não sei exatamente de onde. Eu estava fazendo a psicanálise, tentando descobrir, pá. Isso tinha, até onde eu descobri, informação confidencial, tô brincando, né? Não. Até de descobrir tinha a ver com sentimentos, inseguranças reprimidas, com relação à pessoa que eu sou. Com certeza a gente vai chegar nesse ponto em algum momento do podcast. Então, eu descobri depois, durante o ensino médio, que o Max ele existe além da timidez, né? Então, eu não acho que faz parte da minha personalidade. É um detalhe de uma personalidade que é maior que isso. Ainda me considero tímido, eu tô aqui todo tímido, inclusive. Se eu saio pra conversar com a rapaziada, eu fico tímido igual, o pessoal conversa comigo na rua, pô, Virtuane, TikTok, pá, muito foda, você corre. É, obrigado. Porque é meio que isso, sabe? Eu boto fé. Uma coisa também que eu tenho muito é, às vezes, não saber receber elogio. Eu não sei se isso é um traço de timidez, assim, também. Igual você falou, né, que a galera te aborda, no TikTok, pô, sua correria é foda pra caramba. Às vezes, quando é comigo também, alguém fala sobre o meu trabalho, sobre o meu corpo, todo quadrado, eu não sei o que falar pra pessoa. Não, aí eu vou e falo, não, cara, aquilo ali é fácil, é tranquilo, não. Aí você acaba que não consegue receber o elogio, assim. Uhum, uhum, É muito disso. E eu acho que eu também, eu cresci, eu fui muito tímido, mas às vezes eu acho que era muito para um, até te fiz essa pergunta pensando nisso, para um lado meio que com medo de existir, tá ligado? Acho que às uhum, vezes tinha muito medo de não de magoar as pessoas ou de fazer coisa errada, né? Às vezes a gente cresce num lar que a gente tem responsabilidade muito cedo, uhum, com medo de errar, mano. E às vezes a timidez, tipo, se eu me expor, eu posso errar. E se errar uhum, na frente da galera, tipo, até hoje, mano, lançar esse podcast, seguir com esse trabalho, é um trabalho que tem que trabalhar muito esse lado meu de não ter medo de errar em público, tá ligado? uhum, De errar com o outro que eu tô trocando ideia. Então, acho que às vezes a timidez é meio que um empecilho para eu não fazer algumas coisas que eu quero, é meio uma timidez, um medo, sacou? uhum. Eu concordo com o que você está falando. Se expressar é estar vulnerável, né? Isso. Quando você se expressa, você se põe vulnerável. Porque você está expressando um fragmento de quem você é, sua personalidade, sua emoção, suas fragilidades ou suas resistências. Então, tipo assim, toda a informação que você vai colocando ali. E o que você fala é muito certo, porque, por exemplo, eu sou um homem gay, periférico, o primeiro da minha família. Eu sou um cara que tem milhões de. Eu cresci com milhares de expectativas em cima de mim. Eu era a ref da minha família. Eu sou a ref pros meus primos, até hoje, engraçado, né? Porque eu fiz de tudo para me desvincular dessa responsa, porque eu acho que não tem a ver comigo, não. Eu acho que eu sou mais, uma coisa mais solta, assim. Porque eu sou muito falho, eu sempre falei sobre isso. Mas quando eu era adolescente, criança, eu não pensava sobre isso. Não tinha esse nível de clareza. Então eu pensava, pô, eu sou assim, minha família é cristã, religiosaça. Como é que eu vou compensar essa fita? Eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer meu corre. E eu descobri isso muito cedo. Eu descobri que eu já era meio diferente muito, muito cedo na minha infância. Então os moleques da rua, eles tinham uma mente, eu tinha outra mente. Não era uma questão de ser melhor ou pior. Era uma questão de só diferente mesmo. Tá entendendo? Um, um tipo de, às vezes, clareza, ou até mesmo uma coisa mais embaçada em mim, que me deixava enxergar o mundo com a mesma leveza. Sensação de eu sempre, desde a minha infância, eu sempre tive a sensação de estar andando em um campo minado, tá ligado?
Então acho que isso mexeu com o meu conceito de timidez que eu tava falando mais cedo. Então, acho que é muito por essa linha, assim, né, cara? Uhum, E eu queria saber, juntando isso tudo que você trouxe aí, falou sobre a timidez, como que foi na escola para você? Porque eu acho que a escola é um ponto muito importante na nossa formação também, né? Porque uhum, abarca a infância, a nossa adolescência. uhum. Tipo, como que foi, assim, para você? A minha escola, meu tempo de escola foi maravilhoso nos anos finais. Nos anos iniciais foi indiferente, eu era mais um, tava ali. Engraçado, eu fico pensando, eu sempre tentei me desvincular dessa visão, mas eu sempre me destaquei. E eu não falo por uma questão de ego. A pessoa fala, qual é o seu nome? Maxwell Bertuani. O que que você faz? Ah, eu estudei, eu sou inteligente, aprendi a ler cedo, eu tinha uma letra cursiva bonitinha. Então, lá do Jardim da Infância, a professora já falava: caramba, o Max, ele tem uma letra bonita demais, o Max é inteligente demais. Obrigado, prof. Aí eu cresci e fui pro ensino fundamental, mesma coisa. Ah, o Max é ótimo, o Max manja muito, o Max é um ótimo aluno. Então, eu sempre me destaquei. Na minha família, por ser o primeiro, na escola, porque eu era bom pra caramba fazendo minhas coisas, porque eu gostava muito de estudar, ainda gosto. E o ensino médio foi quando eu dei um clique assim. Aí eu percebi que eu não precisava só estudar, eu não precisava ser só o melhor. Mas eu não consegui me desvincular do destaque. Virei chefe de turma e uma das paradas que eu fiz no meu último ano, eu consegui uma confraternização para minha turma toda, por exemplo. Eu era muito político. Eu ainda sou uma figura meio política assim, mas no ensino médio era demais. Eu negociava com o povo para dar um lazer para os meus colegas de turma. Eu batia boca com a direção, porque a direção não queria deixar a gente vender os bagulho dentro da escola. Falou, a gente vai vender bala sim, vou pagar para todo mundo sim, ninguém vai pagar nada não. E a direção ela tinha algum problema com a liberdade criativa dos alunos. Então eles falavam, não vai ter festa junina. Aí eu falava, a gente vai fazer festa junina. Ah, mas a gente não vai se envolver. Então eu vou me envolver com a minha turma. Porque o meu ensino médio foi de tarde. Eu era a única turma do terceirão de tarde. Caramba. Tá ligado? Isso lá em Birité? Em Birité. Em Birité. Então a minha escola foi um momento assim de mais baixos, uma coisa bem morna assim. Tive muitos amigos, muito amado, pelos professores, pelos amigos, mas no ensino médio que eu dei uma aflorada. Foi no ensino médio que eu percebi que a minha timidez ela era algo não inerente a mim e que ao mesmo tempo era uma pessoa que carregava uma mensagem para os meus colegas, para a direção, para todos os corpos envolvidos, tá entendendo? Sim. E coragem, né? Eu acho que, assim, a gente às vezes ainda sente o medo de expor, assim, porque a vulnerabilidade é um lugar muito difícil de estar. Uhum, Ser vulnerável é muito difícil. uhum, E ter essa coragem de se expor, assim, você assumiu a liderança da turma, ia lá, dava a cara, assim, e isso é muito importante para a nossa formação, assim, como pessoa, uhum, enfrentar os medos, porque não importa a nossa idade, onde que a gente está, carreira, lugar social, a gente sempre vai ter medo ainda para uhum, uhum. isso é importante. E eu queria saber de você, para o seu corre hoje, você já via os traços, já como que conectou da escola, da infância para o que você faz hoje, assim, como que essa construção chegou ao que você é hoje? Essa construção ela chegou quando eu percebi que eu gosto de falar pra caramba. Eu gosto muito de falar. E meu corre começou durante a pandemia, meio que assim, né? Eu me formei em 2018, 2019 eu fiquei meio assim, um mar de melancolia, trabalhando, CLT, essas fitas, tentando o Enem, fiz o Enem esse ano, inclusive, em 2018. Aí, nesse mar de melancolia, de silêncio, de vai para um trampo, volta para o trampo, conversa sobre trampo, volta para casa, descansa, eu percebi que as fitas que eu tava pensando não tava cabendo dentro de mim. Aí, durante o ensino médio, eu tinha com quem discutir essas paradas, né? Eu cresci com a turma maravilhosa, meus colegas de turma eram muito bons. A convivência é complicada às vezes, mas eu só tenho a agradecer. Então, quando eu percebi que eu não tinha mais essa companhia diária, de tipo assim, uma turma com 12 pessoas, 30 pessoas em uma sala, às vezes, que vai me perguntar, Max, e aquela nossa parada? Max, e aquele trabalho? Max, a diretora tá fazendo isso, isso, e isso, o que a gente faz? Max, aquele professor é um das ideias. E a que a gente vai arrumar? Para que a gente pode fazer? Como a gente pode se posicionar? Quando eu percebi que faltou isso para mim, eu fiquei mal.
Fiquei malzão. Aí eu peguei minha câmera e gravei meu primeiro vídeo. Tenho ele até hoje lá no meu perfil, eu não apago não. Tá lá até hoje meu primeiro conteúdo postado. Vira e mexe, eu desço lá e vejo, falei, caramba, começou aqui essa parada. Para mim também foi muito isso. Lá no ensino médio, que eu descobri o que era faculdade muito tarde. Uhum, Ensino médio. Eu acho que na minha família, por exemplo, eu sou o primeiro que fez o ensino superior, cursou e concluiu. uhum, E a gente não tem essa cultura da educação. Ninguém aqui ficava trocando ideia comigo sobre universidade, sobre faculdade. uhum, Pô, velho, nunca teve essa expectativa. uhum, Então eu sabia que eu sempre gostei de desenhar, de criar, aprendi com a minha mãe. Pô, criação tá muito em mim. Se eu não criar, é a mesma coisa de não existir. tô ligado. Aí, pô, eu tô lá no ensino médio e gostava muito de desenho. Eu era um aluno ruim, tá ligado? De português, matemática. Português até que nem tanto. Mas Uhum, matemática eu era muito melhor em lógica. Mas o resto, cara, pô, mano, eu era muito malandro. Eu passava só colando, só, tipo, trocando ideia, fazendo aquele meio campo para me ajudarem. E é difícil para a gente chegar na universidade. Pô, sim. é como o Djonga fala, né? Uma corrida do leopardo contra a mula manca. Uhum, A gente já descobre o que é universidade tarde. uhum, E quando descobre o que é universidade, é muito difícil entrar. E sim. entrar na universidade também não é fácil, mas o mais difícil para mim, eu acho, do que entrar é permanecer. Uhum, uhum. E eu queria que você me contasse, cara. Você ainda está estudando, está concluindo? Como que tá o seu corre com a universidade, dando aula? Cara, eu falo para todos os meus colegas, assim, parece que soa presunçoso falar, né? Mas eu falo, tipo assim, velho, eu juro pra vocês que não foi difícil entrar no meu curso. Não foi difícil. Eu fiz o meu primeiro Enem da vida. Eu não fiz nem teste. Eu fiz meu primeiro Enem. Claro, eu estudei pra caramba. Eu ia pro cursinho popular, fazia sábado, de 8 da manhã até 5 da tarde. Todo sábado eu tava lá. Mas foi fácil pra mim entrar. Difícil é agora. Tô estudando ainda, tá ligado? A permanência é uma coisa muito louca. Tô doido pra terminar meus estudos, mas eu não consigo. Por quê? Sou todo irregular, fiquei com a cabeça toda alinhada durante a pandemia, quando eu entrei na faculdade, tomei um monte de reprovação, atrasou meu currículo todo, e eu nunca consegui me recuperar desse começo. Então, quando fala de marcos de faculdade, você tem que entender que eu comecei da pior forma possível na faculdade, da pior maneira possível. E na UFMG é doideira. Eu tenho para mim que é um ambiente que eu não consegui ressignificar. Para mim é um ambiente de competição, para mim é um ambiente de estresse, para mim é um ambiente de cansaço. Eu não consigo romantizar essa experiência. No começo eu até conseguia, estava muito feliz. Tem coisas que ela me proporcionou que eu sou extremamente grato, mas hoje a minha luta pela permanência fala mais alto quando eu preciso avaliar esse momento da minha vida. Agora, por exemplo, eu estou pensando em trancar o meu semestre porque eu preciso fazer dinheiro, preciso trabalhar, preciso ficar na atividade, ao mesmo tempo que eu estou insatisfeito com o meu desempenho. Porque eu comecei no passado mal, e isso fica na minha cabeça, fico, pô, Max, você poderia fazer tanto mais, a essa hora você podia estar no intercâmbio. Aí o que que o Max está fazendo? Além de ter essas dificuldades com a permanência, pelo corre de conseguir pagar aluguel aqui em BH, porque eu não moro com os meus pais mais. Eu saí da casa dos meus pais por causa da faculdade. O corre para pagar o aluguel todo mês. Mês passado, eu pagava uns R$ 900 de contas totais da casa. E meu estágio era R$ 700. Que eu não sei como é que eu fazia, não sei como é que eu consigo comer, pagar aluguel, fazer minhas paradas, e eu ainda conseguia. Eu sempre fui muito próspero na minha vida. E eu conseguia, com estágio, com o suporte dos seguidores, com algum vídeo que viralizava no mês, assim, que dava para render uns US$ 50, aí eu conseguia. Mas a permanência na faculdade, como eu falo para todos os meus alunos, seguidores e pessoas que querem fazer, se preparar não para entrar. Você vai conseguir de alguma forma em algum momento. A dificuldade é você conseguir ficar. Você fala, na faculdade federal, velho, é tudo de graça. Queria que fosse simples assim. Se você mora em Ibirité, você pega um ônibus que é quase R$ 10 para vir para BH. Você chega em BH, você paga uma passagem de R$ 6. Para você voltar, você faz a mesma coisa e você fica 2, 3 horas dentro do transporte público. É mais caro ficar tanto tempo dentro do ônibus, com fome, com frio, cansado, do que pagar quase R$ 40 por dia. O que que arruma? Essa é a parte complicada.
Pô, cara, eu me identifico muito, porque para mim também foi exatamente assim. Às vezes eu penso, se fosse para eu fazer tudo de novo hoje, eu fico: "Será que eu daria conta?". Hum. É muito puxado, cara, é muito puxado. É tão complicado para a gente, porque a gente luta tanto, tanto, são tantas coisas que puxam a gente para baixo, para a gente não alcançar, para a gente não seguir, Uhum. que parece que não é que parece, na verdade é que realmente não é um lugar feito para a gente. Uhum, uhum, Isso é real, uhum, não é um lugar feito para a gente. Eu acho que o modo que é, não é construído para a gente estar lá. uhum, Quando a gente uhum, entra na universidade, a gente também sente isso. Pô, várias vezes eu me senti deslocado na universidade, já fiquei com fome na universidade. Também tive amigos e ainda tenho amigos que estudaram comigo muito legais, pô, sempre me ajudaram. uhum, E o que me possibilitou depois ficar firme na faculdade, mano, foi que eu consegui financiar uma motinha. uhum, Porque aí te dá uma liberdade geográfica, pô, o ir e vir fica um pouco mais rápido, fica mais barato também, né, do que até que o transporte público, mas o processo é muito difícil. Porque uhum, assim, a gente não só vive o processo de ir até a universidade estudar, tem todo o uhum, nosso contexto social, falta de grana, uhum, a gente pega um trabalho maçante pra caralho que paga pouco, uhum, você recebe pouco, você é humilhado pra caramba. Eu tive trabalhos que eu era muito humilhado e eu sempre tive, às vezes, assim, trato isso hoje, um complexo de inferioridade, e quando uhum, esse trampo humilhava eu, aí venho de um lugar que eu sei que muita gente fala ainda comigo que não dava nada, e você para e pensa, fala: "Porra, mano, esse trem é pra mim? Pra que tanto esforço?". uhum, E era difícil conseguir estágio, mano, porra, eu fico pensando, acho que muito do que eu faço, uhum, o que eu, assim, quero falar para o mundo, é porque eu penso em mim mesmo, uhum, em mim do passado. Eu falo: "Pô, eu tenho que quando eu faço isso é para vingar o Léo criança. uhum, Quando eu faço isso é para vingar o Léo adolescente. Quando eu tento ser alguém melhor e falar para a galera que está na universidade como eu, é para vingar o Léo universitário". uhum, E você hoje é uma referência para muitas pessoas. Queria saber, que eu sei que para a gente, só de olhar, sabe, a gente não pode perder. Como o uhum. BK diz, é o atacante na cara do gol, tem que fazer o gol, ele não pode errar, a gente Não não pode pode errar. errar. E Uhum. como que você lida com a pressão do não poder errar, com o desejo de vingar também as coisas que você passou? Cara, eu gosto muito de pensar sobre isso, porque isso me dá umas memórias muito, que eu penso assim, muito isso. Eu tenho um lembrete na tela do meu celular, que é tipo assim, uma frase: quem você vai vingar hoje? Porque a vingança é algo que faz muito parte do movimento de correria. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre isso, mas eu sempre penso muito sobre isso. De que a correria, para mim, ela tá inerentemente associada à vingança. A vingança por alguém, a algo, a alguma situação. Eu sempre levei muito ao pé da letra, no começo do meu corre, o famoso quem não pode errar sou eu. E hoje eu também acredito muito nisso, mas não é nem acreditando no sentido de por eu ser referência. Por ser referência, eu trabalhei com os meus seguidores, com os meus amigos, com a minha família, para não me colocar num lugar de perfeição. Então eu sempre me coloquei no local de falha, porque eu sempre briguei muito contra essa visão de distância que as pessoas têm de mim. E isso é uma coisa que eu carrego desde a minha infância. Eu sempre tive a impressão que as pessoas se distanciavam de mim ou não conseguiam ter um laço de fato comigo por um monte de neurose que eu tinha. Ah, meu nome é muito difícil, o pessoal vai me achar metido. Ah, meu sobrenome é muito assim, o pessoal vai me achar metido. Eu sempre pensava sobre isso, porque era a primeira coisa que as pessoas comentavam durante a minha infância. Então, o Max, ele é muito sério. O Max é muito inteligente. Sendo que eu nunca me coloquei nessa posição, tá entendendo? Então, eu fiz um trabalho para, durante essa minha caminhada, o pessoal parar de me ver dessa maneira. Então, quando eu falo que quem não pode errar sou eu, não é nem porque eu não posso estar nesse lugar de falha, mas é porque a minha falha, ela custa muito mais caro que a falha de outra pessoa que está em uma situação menos vulnerável que a minha. Se eu parar um dia de trabalhar, não vai ser uma coisa tipo assim, pô, acontece. Se eu parar um dia de trabalhar, é uma coisa que vai apertar no final do meu mês do aluguel.
E contrato de aluguel, as minhas responsabilidades com a casa, é algo que não pode esperar. Então, quando eu falo que não pode errar sou eu, não é nem para me colocar nessa alta performance, mas para me colocar nessa posição de que o meu erro vale muito mais do que o erro para algumas pessoas. Tá entendendo? Então, por exemplo, o meu erro na faculdade foi muito mais penalizado do que outra pessoa. Por exemplo, se fosse uma pessoa que tivesse cometido os mesmos erros, mas fosse uma pessoa que só precisasse estudar, ela não teria ficado com a mente do jeito que eu fiquei. Eu tinha que me preocupar com isso, tinha que estudar, tinha que trampar e tinha que construir a minha vida aqui nessa capital sozinho. Então, assim, eu gosto muito de estar nesse local de falha. Eu vou errar, eu sempre falo. Sempre falo com, tipo, assim, eu sou muito online, né? Principalmente no Twitter. Aí o pessoal me segue no TikTok, no Instagram, não me segue no Twitter, graças a Deus. Porque aí o pessoal acha que eu tenho a mesma mente resiliente que eu tenho nas outras redes. Não é que eu faça um personagem, é porque pra mim Instagram e TikTok é outra linguagem. Agora, Twitter, pô. O pessoal às vezes enche meu saco lá, aí um já manda, ó. Oh, nossa, tá entendendo? Aí o pessoal fala, não, Bertuane, nunca te vi desse jeito. Pois é, Sou assim. tá ligado? É mil faces de um homem real. Todas são reais. A questão é como elas chegam, tá entendendo? A falha pra mim é algo muito importante pra mim. É, justamente. Eu entendo esse ponto seu, mas eu queria trazer outro ponto também, igual você falou sobre a falha para uns pesam menos que Uhum, para outros, né? uhum, A gente que é correria, eu sinto, cara, que tipo, trampo mesmo. Eu tenho, às vezes, muita ansiedade com o trabalho. uhum, Cara, não adianta se for um trabalho do CLT ou se for um trabalho de freela ou se uhum, for um projeto pessoal. Eu uhum, sinto que, tipo assim, se eu errar, cara, se eu vacilar, vai ser um tratamento diferente, tá ligado? uhum, A gente vê outras pessoas de outras realidades que parece que elas têm um passe para errar, um passe para aprender. A gente não, mano. A gente é tipo assim, aquela pessoa, ah, já deu voto de confiança, tô uhum, aqui, já foi, né? Já tô. Aí, tipo, cara, e assim, igual você falou, a gente vai errar. uhum, Realmente a gente vai errar. Mas a lidar com a ansiedade e o medo de, tipo, constante de, tipo, não posso vacilar aqui, não. Tem que estar alinhado, tem que estar postura, tem que sair desse jeitinho, tem que falar bem, tenho que estar com tudo certo, com tudo em dia, não posso atrasar nenhuma demanda. Isso às vezes é uma parada que me corrói, assim, de uhum, tipo, pô, como que eu lido com isso? E você tem em alguns lugares isso também. E como que uhum. você lida com esse errar, assim, de que o outro pode errar e você não? Você também lida dessa forma que, eu vou errar, eu me coloco nesse lugar de erro. Uhum. Cara, eu sinto muita raiva, na verdade. As pessoas, minha proposta, minha abordagem é sempre do acolhimento, porque eu sou professor, mas eu sou uma pessoa muito raivosa. Eu sou uma pessoa muito raivosa. Eu tenho muita raiva. Eu tenho muito ódio genuíno de ficar nessa posição de saber que o meu erro é muito mais pesado do que o erro de outra pessoa. Max, você está sendo invejoso, você está sendo isso e aquilo com o outro. Você tem que entender que cada pessoa é assim, tudo mais. Beleza. Mas quem tá sentindo raiva não é o Max já agora, é o Max da infância. É um moleque que tá dentro de mim, tá entendendo? Então, quando eu vejo que essa relação de os pesos são diferentes para as medidas, é uma relação de muita raiva. Muito ódio mesmo. Então, tipo assim, no começo, quando eu tava começando a dar essas aulas online, eu dou aula pra gringa, aconteceu a situação que, tipo assim, eu tava exausto, eu tava trabalhando de madrugada. Então, tipo assim, eu dava aula o dia todo, aí tinha um aluno que a gente dava aula, tipo, 4 da manhã. Eu acordava 4 horas da manhã para dar aula pra esse aluno. Tinha um aluno que marcava 2 horas, eu também acordava, dava aula pra esse aluno de 2 horas, dormia 2 horas, acordava 4 horas e dava aula para esse outro aluno também. Aí um dia eu não conseguia acordar, aí o aluno, ele marcou minha ausência na plataforma, que ela é desgraçada às vezes, ocultou meu perfil, fiquei penalizado, fiquei lascado por um bom tempo, assim, sabe? Então eu fiquei com muito ódio, porque eu fiquei pensando, só pensando assim, porra, se eu tivesse condição de trabalho digna, se eu não tivesse tão estressado, se eu não tivesse com tanta neurose para pagar aluguel, se eu não tivesse que pagar aluguel, se eu não tivesse que comer
da forma que, se eu não tivesse que ter uma preocupação com a comida da forma que eu tenho hoje, eu nunca ia passar por uma situação dessa. Eu nunca ia estar me colocando nessa posição de dar aula de madrugada e de dia, o dia inteiro. Então, eu fiquei morrendo de ódio, que puto das ideias. Nem com o aluno, porque o aluno tá no direito dele, eu não estava presente, né? Mas eu só conseguia pensar nisso, que meu erro, ele só aconteceu não porque ele partiu exatamente de mim, mas pelas condições, entendeu? Então, minha relação com a falha e de não poder errar é de muito ódio. Eu te entendo demais. Eu sinto também que o ódio não é às vezes com a situação em si, é com o contexto. Uhum, Tipo, pô, às vezes a gente, por exemplo, chegar na faculdade, minha faculdade era 2 horas aqui de casa. é A gente isso. ficava atrasado com fome, aí não conseguia estudar, as provas eram ruins. Aí, tipo, aí você se questiona, você sente ódio de estar pegando o ônibus, você sente ódio de tudo. E às vezes o ódio também pode ser combustível, assim. Uhum, Você fala, porra, eu tenho que virar esse jogo, eu tenho que. Pô, não, mano, eu não vou ficar nessa merda pra sempre, não. uhum, E uhum, aí vai com o negócio, pô, eu tenho que vingar. Aí quando, porra, a gente consegue, a gente vence aquilo, a gente fala, pô, agora eu tenho que voltar, eu tenho que, assim, reparar. E isso eu falo na terapia, minha terapeuta falou, e eu acho bonito que ela falou que o meu podcast é uma reparação para minha uhum, vida. Cara, eu falei, uhum, mano, que lindo isso, porque eu vivi também muitas faltas, muita escassez e muito ódio, igual você. Assim. uhum, uhum, Pô, cara, eu sinto que tenho faltas na minha vida, hoje eu vejo como adulto, que é algumas coisas básicas, básico mesmo, assim, às vezes, tipo, coisas que se aprende no ensino básico, às vezes eu tenho, por mais que eu tenha uma graduação no ensino superior, às vezes eu me pego errando nas coisas básicas. E, tipo, aí me dá um ódio, que eu falo, mano, caralho, eu queria muito ter estudado em escola mais foda. Eu queria muito ter, tipo assim, entendido a importância da educação quando criança. uhum, Esse ódio de todo esse contexto, assim. E quando a gente fala sobre vingança, vingar o passado também, eu sinto também agora outro lado da moeda que eu vejo sobre o passado é o de dar retorno para a família. uhum, Eu vejo em conteúdos seus que você aborda muito isso de tipo assim, onde que você está hoje e levar para onde você veio. uhum. E você, com a sua profissão de educador, com o seu corre, você já conseguiu levar isso ou ainda sonha em conseguir levar mais? Como que tá isso para você hoje? Pô, tá caminhando, em passos lentos e largos, mas tá caminhando. É, quando eu falo de voltar para minha família, não é nenhuma questão de, tipo assim, me colocar nessa obrigação. Porque eu sempre, desde muito cedo, quando saí de casa, eu falei, Max, tem que fazer o que você pode. Porque muita gente pensa isso, né? Por exemplo, pô, eu consegui isso aqui, eu preciso correndo levar de volta. Eu acho que a gente tem que pensar, ter um pouco mais de paciência com o nosso sonho, com o nosso corre, na perspectiva de que os nossos pais, apesar de não ter tido todos os acessos, eles tiveram tempo também. E a gente está tendo esse tempo agora para começar a construir as nossas paradas. Então, uma das formas de levar retorno para minha família, em primeiro lugar, é eu ficar vivo, estável, tranquilo e bem. Isso, minha família valoriza muito isso. Minha família fica muito preocupada, porque eu não sou o filho da notícia, eu não sou o sobrinho da notícia, eu não sou o neto da notícia. Eu sou muito trabalho, 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 porque tipo assim, eu trabalho 7 por 7, 7 horas, 7 horas não, de segunda a segunda, várias horas por dia. E às vezes quando eu ligo, aí minha avó fala, pô, você tá com a voz de cansado. Aí meu avô fica preocupadaço. Aí eu vou ligar quando eu ficar bem. Aí eu quase nunca tô descansado pra ligar. Mas atualmente aconteceu uma coisa que me deixou meio surpreso, assim. Eu valorizo muito a minha irmã, eu tenho irmã mais nova. E ela tá terminando o ensino médio. E eu sou o irmão chato do estudo. Véi, eu não quero saber se você não quer fazer isso. A questão é que, se você tiver que escolher, você tem que ter opção. Max, eu não quero trabalhar com coisa de faculdade, mas tem a opção de fazer a faculdade, tá entendendo? Se você não quiser fazer, faça porque você não teve, porque você não escolheu, não porque não esteve no seu horizonte. Aí eu falo com a minha irmã. Aí eu falei pra ela, pô, quero conversar com você sobre isso. Vamos comer um rodízio de sushi. Ó, comer um rodízio de sushi, assim, fiquei meio de cara, assim, porque foi a primeira vez em muito tempo que eu falei, pô, vou pagar um bagulho pra minha irmã, pra nós dois ir lá, não precisa preocupar com nada. Aí minha mãe ficou meio assim, tá? Porque é a semana de aniversário dela e tal. Aí, pô, você vai sair com sua irmã, não vai me chamar?
É, né, mãe? Era papo de irmão, mas vem também, vem junto. Aí eu paguei pra minha irmã, paguei pra minha mãe, aí minha mãe falou assim: Não, Max, você não tem noção. Esses dias eu tava falando com uma amiga minha, ai, tô com vontade de comer um rodízio de sushi. Aí a minha amiga dela falou assim: Ah, mas você acha que você tá querendo demais, não? Ó, tá ligado? Aí eu fui, eu fiquei mó inseguro, né? Porque eu falo, eu não faço isso. Assim, eu não faço nem pra mim direito. Pô, vou pagar um rodízio de sushi pra 3 pessoas, velho. Você tá doido? E eu paguei. Aí eu cheguei em casa, virou um dia, olhei minha conta, eu vi as contas pagas, eu falei, ok. Sabe quando você faz um movimento, você fica tipo assim, o que que vai cair? O que que vai estragar? Onde que vai acontecer uma desgraça aqui? Tá ligado? É fora que a gente sempre espera o pior, né? Uhum, Mas, pô, velho, a gente já vive uhum, tanto no limite. Oh, isso é uma coisa que eu fico impressionado, assim. uhum, Que não importa, assim, eu ainda estou numa ascensão econômica que eu, de uhum, fato, hoje o meu trabalho me possibilita muita coisa legal. Eu não uhum, posso ser hipócrita de falar uhum, que, igual eu falei com a minha psicóloga, eu falo, pô, eu quero me colocar num lugar de referência porque eu sou um camarada que vive na periferia ainda, mas através da arte, educação e criatividade eu venci, cara. uhum, Isso para mim, pô, eu sou muito grato a Deus, a minha família, a todo mundo que confiou em mim, me ajudou de certa forma, me uhum, apoiou. E hoje eu consegui comprar um APzinho, tá na planta construindo. Eu tenho uma motinha e eu sei que, pô, mano, muito moleque sonha com isso, tá ligado? Então eu me coloco nesse lugar, pô, falo, pô, sou referência sim, porque eu conquistei essas paradas, ainda estudo, eu entendo de onde eu venho, eu busco uma evolução pessoal, faço terapia, então eu vou me colocar nesse lugar, assim, eu quero me ver nesse lugar. E a gente se ver nesse lugar é difícil. uhum. Muito difícil. Mas mesmo estando aqui hoje, cara, eu ainda sinto que eu vivo no limite. Eu não posso, por exemplo, eu, vamos supor, a moto quebrou. Cara, eu tô fudido. Uhum, Pô, mano, aí para trabalhar, pô, aí muda toda a minha rotina, porque igual a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Aí eu vou gastar mais tipo 2 horas do meu dia em transporte público, indo e voltando no trabalho. uhum, Aí tem outros compromissos, então acaba que isso embola tudo. E sinto que é muito difícil viver nesse limite porque a gente não tem um resguardo, né? Que tipo tem sempre o medo de acontecer alguma coisa e nossa vida desmoronar. E isso não é uma coisa difícil de acontecer. uhum, uhum. Perder um emprego, por exemplo, essas coisas, esse medo constante. Você também lida com isso? Todo dia, toda hora. Ultimamente estou mais controlado, tô confiando um pouco mais no meu corre, porque eu percebi que eu consigo dar um jeitinho. Eu acho que o conceito de malandragem é muito isso, tá entendendo? Então, é um tipo de inteligência das ruas. Tá, até tatuei aqui em chinês no meu braço, essa fita. Quando eu tava na faculdade, eu ainda tô na faculdade, mas o estágio era uma parada que me deixava muito assim, sabe? Pô, esse estágio vai acabar, velho. Isso aqui vai tudo cair. Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou comer? E se eu comer, o que que eu vou comer? Sabe? Então, eu sempre penso muito assim, pô, tô na corda bamba. Eu tô fazendo, não posso fazer movimentos bruscos. Porque uma hora, para mim, tudo vai acabar. E eu tenho isso desde sempre, desde quando eu passei na UFMG. Desde o primeiro dia da UFMG, eu falei assim: eu vou passar nessa porra de faculdade, vai faltar um documento e eu vou perder a minha inscrição. Aí eu consegui a inscrição, eu falei: pô, vai acontecer uma desgraça e vai acontecer. Eu sou pessimista, eu sou uma pessoa pessimista, mas não é porque eu sou uma pessoa negativa, é porque eu sou realista. A vida nunca me deu nada. O que a vida me deu, e graças a Deus, é a minha família que me ama demais. Mas até nisso eu preciso lidar com vários problemas dentro da minha família também. Então, tipo assim, às vezes estava tudo bem na minha família, aconteceu uma parada, doença, pá, tá entendendo? Às vezes eu tava bem, pá, ansiedade. Então eu sempre sim tenho a impressão que em algum momento vai cair alguma coisa. E eu comecei a perceber que eu preciso parar de enxergar os padrões nisso. Porque eu tava enxergando padrões. falei, pô, aconteceu com a minha na faculdade, aconteceu com a minha família, aconteceu com o meu relacionamento, aconteceu com o aluguel. Aí eu comecei a falar, pô, sempre acontece isso. Mas eu percebi que muito tarde, inclusive descobri esse ano, que faz parte da vida, essa questão. Hoje eu ainda tenho medo do céu cair na minha cabeça. Mas se o céu cair na minha cabeça hoje,
posso pensar que, pô, Max, você fez o dinheiro do mês passado com o seu trampo de professor, sobrou salário, e esse salário você colocou na caixinha, se acontecer alguma coisa, você vai ter aonde recorrer, nem que para pagar metade do prejuízo que pode acontecer. Respiro, respiro mais fundo, tá entendendo? Então, eu não consigo, eu acho que eu nunca vou perder isso. Eu acho que ninguém que vem da escassez perde isso em algum momento. Acho que não tem psicanálise que tira isso da A gente. malandragem, você diz? Não a malandragem, mas o medo das coisas caírem, assim, Ah, sabe? não, justo, é justo. Eu também acho. A gente sempre tem muito medo de voltar para a escassez. Eu Uhum, acho que por isso que, sim, eu penso muito em construir uma base, uhum, tá ligado? Comprar um lugarzinho para morar e ir pagando ele, acabar de pagar ele o mais rápido possível para falar, pô, mano, ali é minha segurança. Sem lugar para morar eu não fico. Ter um dinheiro em reserva e juntando de pouquinho em pouquinho para falar, pô, a gente fica mesmo com essa insegurança, tá ligado? Eu acho que uhum, realmente isso que você falou faz todo sentido. A gente que viveu muito tempo na escassez tem esse medo, e eu acho que vai ser muito difícil ele passar. uhum, uhum, E como você é um cara correria, seguindo a narrativa, você fala que você é correria antes de ser influenciador. Mas uma uhum, parte importante também do seu corre é o que você expõe nas redes, que inspira uma galera, pô, é muito foda ver a galera comentando nos seus vídeos. Cara, mano, eu te admiro pra caralho. E eu te admiro na autenticidade que você tem, do jeito que você se expressa, com a verdade que você tem. Cara, fala muito comigo, fala uhum, muito comigo. E uma vez eu estava fazendo um trabalho de, que é mais ou menos um mood board, assim, de pessoas que me inspiram para eu melhorar na comunicação das redes sociais, que eu queria muito me expressar, falar sobre o meu corre, sobre a minha vida. Falei assim, e eu tinha acabado de te descobrir no TikTok. Houve um tanto de vídeo seu, inclusive um vídeo que eu mais gostei foi o que você falou sobre ser um futuro educador. Foi esse vídeo aí que eu falei, caralho, eu vou seguir esse cara que ele é foda pra caralho, futuro educador mandarim, aí você mostrou a galera, seus alunos fazendo uma fofoca em mandarim, e depois você fala do português como língua de acolhimento, do PLAC. uhum. E eu quero, cara, assim, te coloquei lá no meio de toda essa referência que eu tenho, e hoje eu quero, agora eu quero, né? Você conta para a galera como que é ser professor, por que o mandarim, e também como o português, como acolhimento, quero que você conte um pouquinho. E, além ainda da pergunta, sua rotina de influenciador. Ah, uhum, fechou. Gente, eu falo que eu sou professor hoje, sou professor em formação. Muito tempo eu neguei esse título, né? Porque para mim, professor era só quem tinha diploma. Mas a educação me ensinou que ser professor é você conseguir comunicar e passar conhecimento. Então, a vida é professora, minha mãe foi minha professora, a minha comunidade é minha professora e eu sou professor dos meus alunos, porque eu estou comunicando e ensinando. O meu viés que o Léo falou aqui é a língua de acolhimento. Eu faço pesquisa e estudo o português como a língua que recebe as pessoas que vêm de outro país para cá em situação de vulnerabilidade. Então, se uma família venezuelana chega aqui no Brasil, está passando por um momento de dificuldade, e a forma dessa família garantir um pouco de dignidade é aprender a língua, eu sou o profissional responsável por isso. Não é uma aula exatamente convencional de português simples, porque a gente ensina de outro lugar. A gente ensina no português como a língua que vai acolher a outra pessoa, e não é aquele português que você aprende em sala de aula. Então, eu fiz isso com hispanohablantes, que são os falantes de espanhol aqui da América Latina, e fiz isso também com chineses de Belo Horizonte. Trabalhei um ano e meio assim, numa escola, acolhendo a rapaziada, os molequinhos chineses, assim, que precisavam do português para se inserir na escola, para não serem corpos alheios e estranhos, para eles conseguirem falar, para eles conseguirem pedir para ir no banheiro, ou para eles também expressar as coisas que eles sabiam sobre sua cultura, e sobre sua família, tá ligado? Então, eu sou professor de plaque. Eu acolho pessoas que precisam ser acolhidas. Meu último trabalho de plaque foi no mês de dezembro, faz pouco tempo. Eu estava acompanhando um rapaz um menininho boliviano de 7 anos, gente. Estava sendo alfabetizado em português e estava aprendendo um monte de coisa. Era uma experiência maravilhosa. Então, o meu corre, eu fiquei encantado com a educação aí.
quando eu encontrei o real, verdadeiro potencial transformador para mim. Porque se fosse um português de escola pública, também tem um potencial transformador, tá ligado? Depois do estágio que acabou, eu tive que fazer meu movimento, e hoje eu sou professor de PLA. Então, eu sou português de língua adicional, professor de português como língua adicional, ou língua estrangeira. Então, por exemplo, o meu aluno, ele é mexicano, ele quer aprender o português porque ele trabalha em uma empresa brasileira. A minha aluna, ela é japonesa, mas ela precisa conversar em português porque ela enxerga tranquilidade na língua. Então, são casos, sim. Na maioria de todos os casos, não são casos de vulnerabilidade. São pessoas que podem pagar. Recebo em dólar por causa disso, né? Eu recebo atualmente, no começo eu recebia US$ 3 por aula. Então, por isso que eu dava aula igual um doido. Hoje meu preço está um pouco maior. Eu tenho alunos que pagam US$ 3 ainda, mas eu tenho alunos que já estão pagando US$ 10 por aula. É dinheiro, velho. Mas é justamente o que tá colocando comida na minha mesa e o que tá fazendo dinheiro sobrar. Eu fiquei, pô, Max, US$ 3 por aula, não vai conseguir fazer nada. Quando eu vi que meu salário chegou em 2.500 dando aulinha de US$ 3, porque tem um juros, eles cortam ainda a taxa, né? Eu de US$ 3 recebo uns 2,40 por aí. Eu, caramba, eu paguei o aluguel, sobrou dinheiro. Tô esperando chegar meu conjunto de faca que eu comprei aí, porque tô há anos querendo comprar meu conjunto de faca. Tô esperando chegar aqui. Então, a educação ela chega para mim nesse lugar. Meu código de influenciador, ele chega no meio disso tudo. É uma relação extremamente turbulenta, gente. É um relacionamento muito problemático, marcado por episódios de ausência. Mas é o que eu mais amo fazer junto da educação. Eu adoro me comunicar, eu adoro me expressar, eu adoro atingir o coração das pessoas. Não tem sentimento mais gratificante para mim do que eu tô lá no centro de BH, pegando ônibus igual todo mundo, e a pessoa que você faz com o TikTok, né? É, eu faço. Um dia desse, um abençoado, eu tava fazendo cabelo, voltei tarde da noite, escuro, lá na estação Carijós, que chega umas 7 horas, fica tudo escuro, e eu junto com a cara fechada, cabeça baixa, que eu sou pouca. Aqui, o seu abertura no TikTok. Falei, "Ah, cara, eu vi aquele, eu vi aquele, o pessoal cita o vídeo que viu, né? Eu vi aquele seu vídeo, falei, caramba, que doideira. Meu corre de influenciador atualmente, eu tô tentando encontrar um meio termo com a educação e esse movimento. É muito complicado, mas com essa folga que a renda está me gerando, eu estou pensando que eu posso respirar mais. Eu percebo que eu não estou mais em um campo minado. Então, isso está me dando liberdade para criar muitas coisas. Amanhã tem vídeo, inclusive. Vou tentar gravar um vídeo da hora. Cara, e você tá nesse meio desse corre todo, da aula, grava seus vídeos, e agora que você falou sobre gravar seus vídeos, me conta seu processo criativo no meio desse turbilhão de coisas assim, desse caos desse mundo e de pagar conta, de fazer dinheiro na correria do dia a dia, onde vem a inspiração, como que começa o seu processo, você escreve, você ouve uma música, e eu sei que você tem um contato muito grande com a música, com o rap, com o hip hop, você se expressa a partir dele, você fala dele, como que é esse processo? O meu processo criativo, quando eu entendi que a internet virava, é pensar no meu conteúdo como uma moeda de troca. Não é capitalizando o meu conteúdo e a fita que eu tô passando, mas eu queria que fosse algo que as pessoas conseguissem transmitir entre elas ou receberem com facilidade, igual a moeda, tá ligado? Se eu te dou uma moeda, você consegue segurar de qualquer jeito e consegue levar ela com você. Meu processo criativo, ele nasce de multifatores. Primeira coisa, eu penso muito. Léo, eu penso demais da conta, eu penso muito, às vezes é angustiante. Então, às vezes, eu tô pensando aqui, eu tenho aquela música lá da Duquesa, né? Primeiro você foca no lucro para depois focar no fútil. Aí tô lá, aí eu penso nessa música quando eu tô pedindo iFood, né? Aí eu penso, a Duquesa falou essa fita, né, Max? E você tá sem faca, né? Você tem 5 anos que você não compra faca pra sua casa, seu safado. Aí eu penso, pô, isso vira um vídeo, velho. Dá pra falar sobre isso, tá ligado? Meu vídeo de amanhã é sobre isso. Eu falo, pô, deixa eu focar primeiro no meu útil, pra depois eu focar no meu fútil, porque o fútil vem, é necessário. Mas às vezes eu preciso ter um pouco de clareza também, né? Eu acho que é importante ter esse equilíbrio. Aí eu fico pensando nessas. Falo, caramba, vou gravar um vídeo sobre isso. Tô cansado no ônibus, pegando ônibus lotado todo dia. Falo, caramba, velho, quero desabafar. Tenho certeza que se eu falar essa fita, um monte de gente vai abraçar esse papo, porque é algo real. Então, meu conteúdo, eles são fragmentos da minha mentalidade. Lembra que eu falei no começo sobre quando eu terminei o ensino médio, eu ficava neurado, que eu não conseguia falar?
Agora eu não tenho uma turma de 30 colegas, mas eu tenho uns 400 mil seguidores aí me escutando. Tá entendendo? Então, meu processo criativo é falar aquilo que eu penso de maneira responsável e ética, e de maneira útil, de maneira acessível, de maneira clara e de maneira que gere material transformador para as outras pessoas. Eu acho que a gente assim, eu vejo que seu conteúdo é útil, seu conteúdo fala comigo, é tudo isso que você falou. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, Uhum. nossos, de falar dessa maneira, de ser simples, objetivo e útil, e gerar valor para eles de alguma forma, assim. O Ref de Cria é justamente isso que eu quero dele, que eu desejo para ele, assim, que eu quero entregar para o mundo. E eu tenho feito isso também no meu perfil pessoal, às vezes para mostrar o meu trabalho, que dá para vencer pela educação, que dá para ser correria. E dito isso, como eu falei que você é minha referência, que está no meio, eu queria conhecer suas referências. Quem que é as pessoas que você olha e você fala assim, cara, foda, eu vou criar um vídeo e pô, vi alguém falou algo, o Emicida falou algo que mexeu muito comigo, vou falar algo a partir disso. Me conta as suas referências na hora que você está criando e de vida mesmo. As minhas referências, vou começar falando pelo meu entorno, é a minha comunidade e as pessoas que estão em volta de mim. Então, eu sou uma pessoa, uma parada que eu sempre tentei deixar muito claro é que meu conhecimento ele nasce do movimento comunitário. Tipo assim, muitas das ideias que eu tenho para os vídeos, muitas das inspirações são conversando com as pessoas do meu dia a dia. Eu vou comprar uma parada no sacolão, converso com a atendente, ela troca papo comigo, fala as dificuldades. Meus alunos também, muitos têm dificuldades pessoais, eles conversam comigo sobre essa fita. Então, minha primeira referência é que eu percebo que existem várias pessoas como eu tentando fazer o seu movimento. Segundo, o que chegou para mim, em primeiro lugar, não foi um livro, como muitas pessoas elas falam. O que chegou para mim na minha porta da minha infância foi a música. Então, eu tenho artistas que até hoje carrego comigo como referência. Minha primeira referência do rap, por exemplo, é Emicida, Djonga e Racionais. Eles foram minhas três referências, assim, a princípio, que abriu portas para muitas coisas. Eu tenho muita referência de Carol Conká, cara. Carol Conká, você não teve, fez parte de um momento da minha vida muito importante. Eu tive a oportunidade de agradecer ela pessoalmente, inclusive, uma vez. Porque ela falava lá, velho, lá no começo do meu letramento racial, Carol Conká tava cantando. A mocinha quer saber por que ainda ninguém lhe quer. Se é porque a pele é preta ou se é porque ainda não virou mulher. Eu, caraca, essa mulher é genial. Então, tipo assim, a música foi minha referência. Aí vem Djonga, Emicida, Racionais, Carol Conká, Linda Quebrada, e todos esses nomes lá no Max de 12, 13, 14 anos que eu consigo pensar. Aí quando eu vejo que o Djonga ele intersecciona a vivência de rua com história, caramba, foda. Quando eu vejo que os Racionais conseguem sintetizar uma narrativa, uma história baseado no horror que é a vida real, foda. Quando eu vejo o Emicida misturando ritmos, falando sobre ancestralidade, mas ao mesmo tempo falando sobre eu quero problemas fúteis e preocupações inúteis, coisas que são extremamente pessoais, eu falo, caramba, eu quero ser uma ref assim, tá entendendo? Então, são essas figuras que me inspiram. Minha comunidade, os brasileiros no geral, não é nem sendo clichê, velho. Mas é porque o brasileiro ele é muito diferenciado. Quando você começa a conversar com o pessoal de fora, você percebe muita coisa sobre o seu país que eu tô percebendo agora e eu nunca dei o valor que merecia. É muito curioso ver. E ao mesmo tempo os meus artistas favoritos. E, para além disso, você tem referência em livro, algum livro que você leu que bateu em você, algum filme? O que você consome também no dia a dia? Eu sou do tipo que escuta música todos os dias. Pô, Uhum, uma música e me expresso muito a parte da música. Às vezes eu posto alguma música no Stories, porque eu queria dizer aquilo para o mundo. uhum, E às vezes também eu tô lendo um livro e posto o trecho do livro como vontade de me expressar para o mundo, assim. uhum, Ou algum trecho de filme também, por exemplo, Pecadores é algo também que eu quero expressar para o mundo. Às vezes eu me expresso muito por meio da arte do outro. uhum. Você consome outro tipo de arte? Me conta um pouco da sua referência para além da música, se tem.
O meu livro favorito da vida é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Você já chegou a conhecer esse livro? Pô, não, mas eu vou ler Capitães de Areia. Sim. Se eu trombar com você, eu te dou minha cópia. Cara, Capitães da Areia, pra mim, é puta livro da hora, muito foda mesmo. Ver a história de um monte de moleque de rua tentando fazer o seu corre para sobreviver em meio aos amores, ao desespero, à pobreza, mas à vontade de vencer. Eu acho isso muito real, tá ligado? Referenciado por alguns artistas. Baco fala sobre, então, a música, né? Sim, eu acho que no álbum Rasos, né? Uhum. No, Baco, no álbum Rasos e ele também tem no álbum Exu. Ele fala. é, como é que ele fala? Ele cita Pedro Bala. Pedro Valla é o líder dos Capitães da Areia. É um livro muito foda. Então, pra mim, a referência é essa, de literatura. Eu não sou um cara da leitura, tá, gente? Faço letras, tudo mais, mas eu não gosto de ler da forma que as pessoas imaginam, né? O pessoal vem pra mim e fala, Max, qual livro você leu pra ter esse letramento racial? Aí você vai pegar assim, vai abrir Racionais, Sobrevivendo no Inferno, página 15. Não tem, velho. É música. Escutei música, tá ligado? Então, assim, eu depois de ficar mais velho, hoje eu leio também. Minhas outras referências são filmes e séries. Eu sempre tento explorar ao máximo a maioria dos meus conteúdos. Então, eu assisto um desenho, pra mim esse desenho pode ser um monte de coisa. Eu tava escutando agora o Steven Universo ali. Pô, desenho foda, muito bom, a música que é muito sensacional. Aí eu pego aquilo e eu começo pensar sobre isso, elaborar sobre isso. Por que que a autora escolheu isso? O que essa paleta de cores tem a ver com esse momento que ela está falando? E essas expressões dos personagens, por que que elas querem dizer isso? Qual é o contexto geral dessa obra aqui? Por que que essa obra, que é um desenho animado do Cartoon Network, está falando sobre a dificuldade e a vergonha de cometer um erro para crianças? Por quê? Então, eu consumo muito desenho animado. Eu gosto muito de Hora de Aventura. Para mim, é o suprassumo da criatividade. Eu gosto muito de Steven Universo. Eu gosto muito de anime também. Tô assistindo agora, de novo, com meu namorado, Shingeki no Kyojin, que é Attack on Titan. Estávamos assistindo Bleach, que pra mim, eu não desenho, eu não faço arte, mas eu tenho um apego muito grande com estética. Então eu vejo lá em Bleach os personagens usando roupas diferentes. Eu, caramba, por que que eles estão escolhendo essas roupas? Muito foda. Então eu fico observando detalhes, tipo traço. E tudo isso me faz ficar pensando, pô, essa cena tá tudo mais escuro, tem a ver com o pensamento do autor, a visão que ele quer passar. E quando fala de filmes no geral, meu filme favorito é Moonlight. Moonlight é meu filme favorito. Mais uma coisa que eu quero conhecer. Me manda nos dados que eu vou pesquisar. Assiste Moonlight, cara. Foi a primeira vez que eu tive um contato em filme com a relação de ser um homem gay e ser um homem preto, em meio a um mundo que exige de mim a violência e que exige de mim o limite, o escasso. Então, assim, esse filme mudou minha vida. Mudou minha vida. Basicamente, eu consumo muita coisa. Muita coisa. Menos livros, mas mais audiovisual, no geral. Eu também sou assim, eu leio pouco, Uhum, eu às vezes me forço a ler alguma coisa que eu acho que vai ser pertinente para o que eu estou passando. Uma das coisas que eu queria até te perguntar, que um dos livros que eu li que mais me marcou foi Bell Hooks. uhum, É tudo sobre o amor, novas perspectivas. Eu acredito que é esse o nome certinho. uhum, E falar sobre o amor como um ato político é muito forte para a gente. sim. Eu acho que a gente, às vezes eu brinco, e eu levo isso muito para terapia, que é muito difícil me amar, eu me amar mesmo. E eu queria saber de você, você disse que cresceu num lar com muito amor e você se ama muito também? Eu me amo, velho. Eu acho que eu me amo demais. Acho que eu não me amo tanto quanto eu gostaria, mas a minha vontade é de sempre me amar demais. Eu dou muito valor ao meu corre. Eu me respeito muito nesse sentido. Eu realmente tiro o chapéu pra mim, porque eu olho pra trás e vejo umas situações que eu sobrevivi, que eu aguentei firme e falei, pô, Max, tu é foda, velho. Porque eu fico pensando, pô, eu não tenho certeza se no futuro eu conseguiria fazer o que eu fiz no passado, assim. Esse dia eu faço diários, cápsulas do tempo, às vezes, né? Aí, às vezes, quando tô em momento de, pô, estou chateado, eu gravo um vídeo pra mim do futuro. Aí eu vi um vídeo no ar do Max falando assim comigo, pô, Max, mais um dia aí nós estamos comendo pão com ovo, velho.
Aí eu espero que nesse vídeo, quando você ver esse vídeo, você esteja melhor. Caramba. Aí eu recebi um abraço meu do passado, olha que doideira. Isso é cinematográfico, entendeu? Aí eu recebi um abraço meu do meu vídeo que eu gravei pra mim mesmo. Aí eu fico pensando, pô, Max, que mente do caralho de ficar pensando uma coisa dessa. Você tava pensando em comer pão com ovo, tava querendo se abraçar no futuro, tá entendendo? Aquele negócio que eu falei sobre que minha mente já fica muito na frente e eu não penso tanto atrás. É umas paradas meio assim, entendeu? Então eu me amo demais. Eu aprendi a me amar de várias formas. Eu mexi no meu cabelo, eu ressignifiquei a minha forma de falar, de me comunicar, porque eu fiquei preso num relacionamento muito jovem. E esse relacionamento me podava, em vários sentidos, minha gíria, minha identidade, minha personalidade. Então, minha forma de amor é me comunicar da forma que eu me comunico, me expressar da forma que eu me expresso, tendo o trabalho que eu tenho. Então, eu não consigo me abalar muito por algumas coisas. Tipo, tava no Twitter e o cara falou comigo assim: pô, tu não deve nem sair de casa, não deve nem fazer as próprias compras, nem deve lavar as próprias roupas, tu é um vagabundo. Eu falei, ó, que doideira. Aí eu dei kkkkkk. Que tipo assim, velho, meu correio tá ligado, entendeu? Então eu tento viver num estado de paz comigo. É muita autoestima, muito carinho, muito amor. Eu fugi da estatística, eu fugi do que eles estavam esperando pra mim, entendeu? Cara, isso é muito foda de ouvir, isso é muito bonito de ouvir. Espero que isso se estenda para a rapaziada que está ouvindo a gente. Se amar é difícil, pô, eu sinto isso, assim. E eu abordei isso durante um papo nosso de repertório, porque eu acho que vai um pouco do repertório. Quando eu entrei na universidade, eu sabia de onde eu vim, sabia do meu repertório, do que eu conhecia, e eu achava meu repertório muito raso. Uhum, Porque a gente acha que o repertório bom é quem conhece música clássica, quem viajou para a Europa, a galera. Essa galera, então, assim, o repertório valorizado até pelo mercado, eu acredito, é esse repertório. E recentemente eu fiz um vídeo que eu falei sobre o vazio, falei sobre Naruto, Lacan e BK. Aí depois que eu fiz esse link todo e consegui roteirizar, gravei o vídeo, eu falei, caralho, porra, eu tenho um repertório bom, mano. Tenho um repertório foda pra caralho. E eu acho que isso é também amar o que a gente é, o que a gente vive, da onde que a gente veio e valorizar nossas vivências, o nosso corre, os nossos gostos, por mais que os nossos gostos, nosso corre, nosso lugar não esteja no mainstream, não é o que o mercado quer, não é o que é cool às vezes, o que tá é mais o que tá na margem, mas é uhum, foda, cara, é de uma riqueza. Eu acho que é sustentar também esse amor, porque às vezes uhum, a gente se ama um dia, no outro dia a gente se odeia, não, mas também conseguir sustentar esse amor. E muito foda te ouvir, muito foda acompanhar seu corre. É, é muito foda estar gravando isso com você, trocar essa ideia. Pô, tô muito lisonjeado de você ter topado participar do projeto. E por fim, é, depois de toda essa construção nossa, eu quero saber de você uma pergunta final. O que você espera que a sua trajetória provoque em outras pessoas? sentimento de pertencimento. Simplesmente isso. Eu quero que os meus se sintam pertencentes aonde eles querem estar. Quando eu pego uma referência de quebradinha para interseccionar com um autor que eu tomei de assalto da faculdade, é para eles entenderem que na faculdade eles podem fazer esse movimento também de estarem ali, de que aquele lugar pertence a eles. Não porque a faculdade vai contribuir para isso, não porque o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho vai contribuir para isso, mas porque eu quero que eles sintam que eles podem estar. Soa meio vago assim, né? A gente sabe que a realidade é outra, mas eu vivi tudo isso que eu falo para os meus seguidores. E eu sei que é importante eu escutar de alguém falar, pô, você não vai ter a referência do livro, sei lá das contas, mas você viu aquele filme, você escutou aquela música e você se conectou daquela forma. Isso te pertence, isso é legítimo. E que se você banaliza o conhecimento que você tem, você não banaliza somente o seu conhecimento, você banaliza o conhecimento dos seus, sua família, seu pai, sua mãe, tá entendendo? Seus ancestrais, todo mundo que lutou para estar aqui. Bota fé? Tudo isso foi muito importante. Foi muito importante. Cara, foda, foda. Pô, mano, muito obrigado. Eu
curti pra caramba esse papo com você, espero que a galera também curta. Eu tô muito feliz pela sua participação aqui, reiterar que eu te admiro pra caramba e, pô, vamos trocando ideia. Com certeza, com certeza. Com Cara, certeza vamos. pô, muito obrigado mesmo. Pô, foi foda pra caralho, tô muito feliz. Muito feliz mesmo de te conhecer mais, de saber um pouco mais da sua história, da sua trajetória, do seu jeito de ver o mundo. Continua sendo uma referência pra mim, vai ser referência pra muito mais pessoas por aí. Exato. Tô torcendo muito por isso. Tô torcendo demais por isso. Valeu, valeu, Max. Tamo junto, valeu, Tamo galera. junto, Léo. Tamo junto.